Olá, olá, tudo bem? Aqui é Arthur, novamente conversando com vocês. Vamos para a nossa próxima aula do curso básico de GLPI, gratuito, aqui no canal, no YouTube e no site. A gente falou na última aula sobre as categorias de chamados, né? Eu gostaria de falar com vocês sobre... isso aí. Sobre os templates de chamados, que aí a gente já começa a pensar em como atender o nosso cliente. Os templates de chamados, ele vem por padrão com um template, deixa eu abrir aqui, se eu consigo copiar aqui. Post only, fica mais fácil. A gente vem aqui com um template padrão, quando a gente vai criar, o template de chamada é aquele template que abre quando a gente quer abrir um novo chamado, é o que aparece quando a gente vai abrir um novo chamado. Até deixa eu entrar aqui como self-service que fica mais simples, tá? A gente consegue fazer algumas edições direto no GLPI sem ter que mexer em código, mas tem gente que gosta de mexer em código. Eu não gosto porque acaba te limitando uma atualização, ou tu tem que ter um cara que seja experiente na área de desenvolvimento para fazer essas alterações lá na frente. Mas algumas coisas a gente pode mexer direto na ferramenta e eu espero que nas próximas versões isso também evolua, tá? Em relação a algumas outras coisas que eu gostaria que pudesse ser retirada e colocada sem impactar tanto o negócio. Por que eu digo isso? Por exemplo, os templates dos chamados, eles ficam aqui em assistência chamados e ficam aqui nesses dois risquinhos aqui em gerenciar modelos. A gente clica aqui em gerenciar modelos e a gente tem o padrão, o default, que se vocês olharem lá na configuração da entidade, se eu não me engano, aqui, ó, a gente pode fazer isso aqui, vamos ver, ó, em entidade, assistência. Aqui está qual é o modelo de chamado padrão. Ó. A gente pode, por exemplo, colocar um modelo de chamado padrão para cada entidade, um modelo de chamado padrão para cada categoria, um modelo de chamado padrão para algum SLA. Então a gente pode fazer isso. Agora, neste caso aqui, até deixa eu já deixar o calendário default aqui, né, para não pegar o calendário 24/7. Isso aqui é importante, a gente coloca o calendário default para ele não contar as horas corridas, né, então bota o default. Lembrando que os calendários, eles ficam aqui em listas suspensas, calendários, tá? Calendários, aqui. Mas vamos voltar para o que interessa. Modelos de chamado. Aqui em modelos de chamados nós temos várias abas de campos obrigatórios, ou seja, tudo que vocês marcarem aqui como obrigatório, o usuário ou o técnico é obrigado a preencher, senão não vai adiante. Tudo que vocês preencherem em campos pré-definidos, por exemplo, descrição. Eu gosto desse exemplo, é muito tri. Porque a gente coloca aqui uma descrição, ó. Nome. Problema. E dá um adicionar, por exemplo. Quando o usuário... Vamos fazer um teste, ver se funciona. Sem ter que sair e entrar. Olha ali. Já apareceu. Então tudo que vocês colocar no pré-definido, ele já vai vir pré-definido. E aqui é importante que mesmo que seja obrigatório, que nem a descrição aqui é obrigatória, se o usuário não preencher nada, mesmo que esteja preenchido, o GLPI entende como não preenchido. Então ele tem que adicionar alguma coisa. Então ele vai ter que adicionar aqui. Isso aqui é legal quando a gente quer fazer algumas perguntas e o usuário já pode responder as perguntas direto ali. Existe um outro plugin que melhora ainda mais essa interface que chama Form Creator. Eu não mexo muito com ele, eu não mexi muito com ele porque eu não tenho essa necessidade, mas dentro dele vocês conseguem criar botões que já meio que pré-preenchem alguns campos ou fazem perguntas distintas e populam o sistema com informações importantes para a equipe de suporte. Mas com esses templates aqui a gente já consegue fazer alguma coisa, com os campos pré-definidos, beleza? Com os campos ocultos, isso aqui é quando a gente quer esconder coisa, por exemplo, eu quero esconder para o meu usuário aqui, ó, a urgência, por exemplo. Só que uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse nas próximas é que isso aqui isso aqui evoluísse bastante, porque a partir do momento que eu tiro urgência do usuário, a gente consegue ver aqui, tá? Aqui do lado tem interface padrão e interface simplificada, a gente já consegue ver como que vai ficar.
Se vocês olharem na interface simplificada, beleza, não está mais aqui a urgência. Mas se olhar na interface padrão, também não está aqui a urgência, ela some daqui. Então, tudo que vocês escondem num, esconde no outro também, a não ser que esteja escrito do lado, que todos eles. Se eu esconder, por exemplo, o observador, na interface simplificada, o usuário não vai ver. Aqui, ó, interface padrão, interface simplificada. O usuário não vai ter aquela opção lá para botar o... Ó, quer ver? Que é isso aqui, ó. Tá vendo esse cinzinho aqui, ó? Se eu der um criar chamada de novo, vai sumir esse cinzinha. Ó, sumiu. Ficou mais limpo, ficou mais bonito. Porém, entretanto, todavia, na interface padrão, ó, para o observador funciona. Beleza, já evoluímos alguma coisa. Mas existem campos que não, como urgência. Se eu for tirar, por exemplo, o campo... o que mais aparece lá pro cara? Elementos associados, o que acontece? Na interface padrão, ele sumiu daqui, ó, porque eu poderia adicionar um computador aqui. Na interface simplificada também vai sumir, certo? Sumiu aqui também. Vou pegar aqui, ó. Ó, meus periféricos, elementos associados. Se eu der um criar chamada, ele vai sumir esses elementos associados. Entendeu? Só que, por exemplo, eu gostaria de, quando eu, técnico, abro o chamado, eu poder adicionar o computador direto. Aí, claro, vai da estratégia de cada empresa. Mas eu gostaria disso. Então, eu gostaria de ter uma opção, ficou meio que um desabafo, mas eu gostaria de ter uma opção de poder esconder numa interface, mas deixar na outra. Ó, aqui estão os elementos associados. Eu posso adicionar já o computador do cliente. Entende? Então tem que tomar esse cuidado. Tudo que vocês ocultarem aqui tem que dar uma olhadinha se não vai ocultar também para o técnico, o que pode impactar em relatórios, em atendimento e tudo mais. Então aqui é que a gente faz essas criações. A gente pode criar, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Nova conta de e-mail. Adicionar. Aqui a gente vai escrever assim. Quais são os obrigatórios? Eu quero o título, que seja obrigatório. E eu quero a descrição obrigatória também. Campos pré-definidos. Deixa eu dar uma olhadinha assim, uma coisinha aqui. Tem. Isso aqui também é bacana para quando a gente quer criar tarefas, mas vamos lá. Vou botar aqui o título. Criar nova conta de e-mail. Descrição. Nome do colaborador. Setor. E-mail. Não. Só esses dois. Telefone. Vamos dizer que a gente tem que colocar a assinatura de e-mail também. Telefone. Unidade em que trabalhará. Show? Não sei, são exemplos, tá? E eu já posso colocar aqui as tarefas que vão ser abertas junto, ó. Tarefa, só que aí eu preciso ter modelos de tarefa. Vamos lá na lista suspensas. E vamos criar modelos de tarefas. Sim, eu sou desses que procura as coisas. Modelo de tarefa de projeto. Modelo de tarefa. Eu sou desses que procura as coisas e não fica catando com o mouse. Vamos criar um novo aqui, ó. Criar conta no servidor de e-mail. Acessar servidor XYZ. Criar conta com padrão. Primeiro ponto último nomes @empresa.com. Por exemplo, senha padrão
1, 2, 3, marcar para atualizar a senha no primeiro acesso. Tá? Categoria da tarefa eu vou deixar aqui, mas se você quiser botar aqui tarefa, por exemplo, atendimento, remoto, não sei, aqui vai de cada um. Privado eu deixo como não, deixo como feito, não, a fazer, desculpa. Duração, eu sei que isso aqui demora uns 25 minutos. Não vou botar nenhum grupo e nenhum usuário, vou adicionar. Outra coisa que eu posso criar aqui, por exemplo, é acompanhar configuração e-mail. São modelos de tarefa que eu estou criando. Acompanhar a instalação e configuração do e-mail junto ao usuário. Solicitar acompanhar a troca da senha inicial, dar primeiras instruções sobre uso do e-mail. Ponto. Categoria vou deixar assim, vou deixar como a fazer, vou botar a duração aqui para 1 hora, adicionar. Tá, desfile assim para poder usar nas outras entidades, ok. Aí agora eu volto aqui no modelo de chamado e eu vou escolher criar conta e tarefa acompanhar configuração de e-mail. Show? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na lista suspensas de novo e eu vou atrelar esse modelo de chamado a uma categoria de chamado. Para quê? Toda vez que a pessoa colocar aqui, claro, eu posso criar um outro tipo de categoria, né? Eu criei essa categoria genérica e vou colocar esse modelo aqui. Esse modelo a gente coloca exatamente aqui, ó, modelo para incidente ou modelo para requisição. Como é só para requisição, nova conta de e-mail, dou um salvar. Digamos que vocês tivessem uma categoria que funcionasse tanto para incidente quanto para requisição, se vocês quisessem colocar modelos distintos para cada uma, seria aqui também, bota um aqui e outro aqui, por exemplo. Se não tiver nada, ele usa default, tá? Usa o que tiver padrão lá na entidade. Salvar, beleza? Agora eu vou abrir um chamado como um usuário, tá? Eu vou vir aqui, vou selecionar a categoria, a requisição, vou selecionar a categoria, requisição de e-mail. Percebam a mágica acontecendo. Olha, tá, Arthur Schaefer, setor financeiro, telefone 515555 igrejinha. Show? Tá tudo preenchido. Agora eu vou dar uma enviar mensagem. Talvez dê um erro de notificação porque eu não estou usando. Aí, criar nova conta de e-mail. Foi criado. Eu, usuário, consigo verificar o que está acontecendo. Ali, ó. E olha as tarefas que já foram criadas pelo próprio sistema. Então, eu vou vir agora aqui como um técnico e verifica só. Criar nova conta de e-mail. Eu vou atribuir para mim. E depois que eu executar a tarefa, isso é genial. Depois que eu executar a tarefa, eu clico aqui na bolinha e aqui na bolinha. E depois eu adiciono uma solução. Criada, conta. E até se eu tiver aqui um modelo de solução que eu não tenho, mas eu vou criar. Nova conta de e-mail. Criada nova conta de e-mail. arthur.schaefer@baviera.ti.com.br conforme parâmetros solicitados.
deixar um genérico, né? Tipo de solução, eu não tenho tipos de solução ainda, então vamos deixar assim, adicionar. Aí agora o Vivente faz o que? Ele vem aqui, ó, seleciona o modelo de solução, nova conta de e-mail, ele já preencheu tudo e dá um adicionar. Ele vai solucionar o chamado. Que nem mágica. Praticamente só usando modelos. Então os modelos são exatamente para isso, pessoal, para facilitar, ok?